Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Normalmente, nós fazemos uma abordagem numa determinada linha. E há um tempo atrás nós tivemos um problema de saúde, porque eu não tenho tempo de ler os e-mails, porque é uma grande quantidade deles, então tem algumas pessoas que leem, e as perguntas normalmente elas passam e elas respondem, porque infelizmente eu não tenho condições de responder a todos. Mas como eu estava com problema, eu andei vendo alguns e surgiram algumas... a gente sempre é importante ver as críticas, né? E uma das críticas, na verdade, era a única crítica, porque normalmente não falaram que a gente estava falando alguma coisa errada, mas você não fala de espiritismo. E se eu achei estranho, porque eu sempre achei que eu só falava disso. Até porque meus pais eram espíritas, eu fui criada como espírita. E eu achava que eu só falava desse assunto. E aí eu fiquei curiosa, porque como foi mais de uma pessoa que fez esse comentário, eu entrei em contato com a pessoa, mas por que você acha que eu não falo de espiritismo? Você não disse o nome de Jesus nenhuma vez. Aí disse, mas é obrigatório? Aí disse assim, existe algum ritual espírita que obrigue você a dizer? Ou o outro, você não falou de Allan Kardec. Aí eu pergunto, o que de Allan Kardec? Por exemplo, o nome dele? Quem foi Allan Kardec? O nome do pai, da mãe, que ele chama de biografia. Então, antes de começar a palestra, eu tenho que fazer uma biografia de Allan Kardec? É obrigatório? Teoricamente, o Centro Espírita tem essa informação. Então, normalmente ele tem uma mensagem dizendo quem foi Allan Kardec, o que se trata. E se você vê o Centro Espírita, normalmente as pessoas informam. Quer dizer, todas as palestras só podem ser feitas nesses dois temas? É tipo assim, uma competição. Tipo o The Voicer, né? Vota quem fala melhor desse assunto. Ou podemos falar de outras coisas. Nós achamos que não existe um ritual espírita com relação à palestra e tal tema. Então, existem pessoas que abordam um determinado tema, porque gostam desse tema. Existem outros que abordam um outro tipo, de uma outra forma, porque lhes afiniza isso. Se todos falassem a mesma coisa, era só gravar e ouvir, que aí não tinha problema. E por que convidar alguém de fora se todo mundo vai dizer a mesma coisa? Então, a coisa interessante de você convidar alguém de fora para fazer uma palestra é fazer uma abordagem diferente do usual. Então, na sua casa espírita, existem pessoas que podem abordar os temas necessários para o desenvolvimento da tese espírita. Mas quando vocês convidam alguém de fora, é interessante você ver uma abordagem diferente. Agora, especificamente, por que é que nós escolhemos a abordagem que nós usualmente fazemos? Na minha casa, eram 2 oradores espíritas, meu pai e minha mãe. Então, meu pai era o mais velho, ele escolheu primeiro. Então, ele gostava de fazer abordagens filosóficas. Aí, minha mãe era a segunda oradora da casa, ela gostava de fazer abordagens religiosas. E eu peguei o tema que sobrou. Né? Por que eu ia competir com minha mãe e meu pai? Já tinha o tema, então, esse tema da minha mãe, esse tema do meu pai. E eu peguei os temas que eles não falavam. É claro que a gente tinha alguma aptidão na área, algum interesse, e passamos a nos especializar um pouco. Não que não pudéssemos falar de uma outra coisa, em nossa casa espírita tem os temas normais. Agora, se vocês estão me chamando para vir aqui, o trabalho que a gente faz melhor, a gente desenvolve. Então, não há uma obrigatoriedade de falar sobre um determinado assunto. Aí você não pode falar, você não gosta de falar das escrituras? Não é que não goste, é que eu falo melhor de outra coisa. Então, por que eu sou obrigada a falar um determinado tema que outra pessoa faz melhor? Então, por exemplo, vocês têm um orador que fala muito bem sobre as escrituras. Então, por que eu devo falar o tema dele? Para vocês verem quem é mais bonito? Então, eu acho que a gente pode abordar qualquer tema. Então, eu tenho feito esse adendo, porque as pessoas continuam repetindo, ela não é espírita. Eu sou espírita, os internautas, sou espírita, tá? Frequento uma casa espírita, dirijo uma casa espírita, ainda não mudei, tá? E se eu não fosse espírita, possivelmente seria ateia. Mas, já que eu acredito na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, sou espírita. E nós fazemos abordagens espíritas. Ah, mas você fala muito sobre o ateísmo, sobre o materialismo. Não, é um ponto de vista.
É possível que vocês tenham parentes que são ateus, que são materialistas, etc. E eu dou uma oportunidade, numa rodinha de conversas, falarem a respeito, né? Abordagens diferentes das usuais. E nós achamos que muitas descobertas atualmente vêm corroborar as teses espíritas. Então, nós informamos descobertas da ciência, da neurociência, da genética, das várias áreas do conhecimento, que achamos que são pertinentes para fundamentar o conhecimento espírita. Então, como não existe nenhum ritual espírita obrigando você a falar exatamente a mesma coisa que todo mundo fala, eu tomo a liberdade, garantida pela Constituição, de falar o que eu quiser dentro da tese espírita, não contrariando os princípios espíritas, que são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Eu tomo a liberdade de abordar da maneira que eu achar mais interessante. Enquanto houverem pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto, a gente continua falando. Quando ninguém quiser ouvir mais, aí eu fico em casa com meu marido e os meus filhos. Ok? Então, quando a gente fala assim, aspecto científico da caridade, existe algum? Sim, nós estamos vivendo uma época extraordinária. E o cérebro é uma área que está sendo intensamente pesquisada. E existe um neurocientista, que por acaso é brasileiro, que se tornou um expoente na área da neurociência, que resolveu fazer um experimento. Ele queria avaliar determinadas funções chamadas cognitivas do cérebro, né? Ou processos emocionais, porque as áreas motoras, as áreas sensitivas, as áreas mecânicas foram amplamente mapeadas. Então a gente sabe onde é a visão, onde é a audição. Antigamente a gente supunha, agora a gente tem certeza como a visão acontece, como a audição acontece, qual é a área responsável pelo movimento, pela temperatura, pela percepção sensorial, tudo isso mapeou-se. Mas essa é a pergunta, e os sentimentos? Os sentimentos têm uma localização no cérebro? Ou está espalhado, como algumas pessoas pensavam? Então eles começaram a procurar se nos sentimentos, nas emoções, havia algum tipo de localização. Há no cérebro uma área especializada em determinadas emoções? Então, já em geral, aparentemente se concentrava no sistema límbico, mas já se viu que não é bem assim. Existem áreas mais condicionadas a um determinado aspecto. Mas esse pesquisador, chamado George Moll, ele resolveu pesquisar um evento. Ele queria saber com relação à cooperação humana. A cooperação humana é um processo natural ou é um processo aprendido? Porque nós vivemos em sociedade, numa sociedade extremamente complexa. O que é que nos mantém unidos? Não são somente unidades familiares, nós temos conjuntos de pessoas que vivem juntas. E ele tinha uma hipótese de trabalho a respeito do motivo das pessoas se associarem. E ele resolveu pesquisar uma coisa que ele considerava filantropia. O que vem a ser a filantropia? Porque, antes de eu começar, existem duas palavrinhas que eu falo hoje, atualmente quase em todas as palestras, sejam alunos, sejam plateias espíritas, sobre o grande problema da comunicação, que está ligado a duas palavras importantes. Uma delas é conceito. O que é conceito? É o que você acha que alguma coisa é. Eu acho isso, eu acho aquilo. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser. Você pode achar o que quiser sobre qualquer coisa. É um direito seu. Eu acho isso, o outro eu acho aquilo. E você pode achar o que quiser. Não é obrigado a achar o que outros acham. É o seu, sua opinião. Porém, no momento em que você vai se comunicar com outra pessoa, por qualquer meio, seja falado, escrito, radiofônico, não interessa, aí você começa a ter algumas obrigações. Tá? Então você acha o que quiser, mas na hora que você vai veicular o que você acha para outra pessoa, aí não basta achar. Você vai ter que usar uma outra palavra para que a comunicação seja eficaz. E a palavra é definição. Por exemplo, nós temos que ter uma linguagem comum. Então, o que é conceito? O que você acha que alguma coisa é? O que é definir? É dizer de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. Porque senão a comunicação fica muito difícil.
Por exemplo, eu digo, a manga é uma coisa muito útil. Aí o senhor vira assim, odeio manga. Não, a manga é uma coisa boa. E ele começa a discutir comigo que não é. E nós começamos a discutir intensamente. Eu estou falando da manga de camisa e ele da fruta. Ou seja, nós vamos chegar a uma conclusão? Porque meus argumentos não são bons? Porque ele não consegue falar corretamente? Não. Não estamos falando da mesma coisa. Então, definir, é dizer exatamente do que você está falando, para que não haja confusão nos conceitos, para que não se discuta uma coisa e o outro diga uma coisa diferente, ou digam a mesma coisa achando que são coisas diferentes. Então, definição é muito importante no quê? Na comunicação. Mas dentro da sua cabeça, você pode achar o que você quiser. Bom, definindo, o que vem a ser filantropia e qual a diferença entre filantropia e caridade? Então, a filantropia é considerada uma forma de prestação de auxílio mediante uma recompensa. Então, vamos entender. Então, a pessoa não está ajudando? Está. Você está ajudando. Porém, dessa ajuda, você tira o quê? Uma compensação. Seja de natureza financeira, seja de natureza pessoal, seja de natureza política. Então, se você tira algum tipo de recompensa de qualquer natureza, da prestação de auxílio que você realiza, não é um serviço gratuito, é um serviço mediante recompensa. Então, por exemplo, você doa uma grande quantidade de recursos a uma instituição e desconta do imposto de renda. Significa o quê? Que você teve um retorno da sua ação. Por exemplo, você vai prestar um determinado serviço voluntário e esse serviço voluntário vai isentar você de comparecer a determinado serviço. Então, você prestou auxílio? Sim, você prestou auxílio, porém recebeu de retorno o quê? Uma recompensa. Então, filantropia é quando você presta um auxílio, seja a um indivíduo, seja a uma comunidade, seja a uma instituição, mediante alguma espécie de retorno. Pode ser financeiro, pode ser pessoal, pode ser político. Então, por exemplo, o político doa um determinado edifício para auxiliar numa determinada tarefa. Em troca, o nome dele vai estar na fachada visível para que possíveis eleitores possam reconhecer a sua atividade. Ou seja, em troca de doar aquele prédio, seja lá o que for que ele esteja doando, ele está recebendo em troca o quê? Propaganda eleitoral. Ou seja, existe algum retorno para esse auxílio? Sim. Então, toda vez que existe um retorno, o nome é filantropia e não caridade. E a caridade? É um auxílio, uma prestação de serviço, qualquer tipo de ajuda que não tenha nenhum tipo de recompensa. Na verdade, ela pressupõe um sacrifício pessoal. Por exemplo, você vai doar o dinheiro sem nenhuma retribuição. Você vai doar ajuda sem nenhum tipo de retorno. Você vai doar, seja o que for, sem nenhum reconhecimento de natureza financeira, pessoal ou política. Entenderam a diferença? Então, há alguma confusão? Mas filantropia não é auxílio? É. Continua sendo ajuda? Sim. Tá? Então, para quem está recebendo, faz diferença? Não faz nenhuma diferença. Você recebeu o auxílio da mesma maneira. Porém, aquele que auxiliou numa circunstância recebeu uma compensação e aí o outro não recebeu uma compensação. Entenderam a diferença? Para quem recebe, não faz diferença. Então, a filantropia é uma coisa boa? Sim ou não? Sim, é uma coisa muito boa. A caridade também? Sim, a caridade também. Então, muito bem. Então, George Moll resolveu analisar as respostas cerebrais dadas por voluntários diante da filantropia. Então, ele realizou o seguinte experimento. Ele pegou alguns voluntários e deu a eles quantidades de dinheiro. Então, R$50, R$100, R$1.000. E eles deveriam
escolher, por exemplo, haviam instituições de auxílio. Então, havia uma instituição que atendia idosos, uma instituição que atendia crianças e uma instituição que atendia deficientes. E o voluntário deveria dar o dinheiro que ele recebeu a uma dessas instituições, enquanto o cérebro era escaneado. O que é o scanner? Ele queria avaliar qual área cerebral ficava ativa durante o processo de doação. Então, ele ia doar uma importância em dinheiro para uma instituição, enquanto ele tinha o cérebro escaneado. E diferentes quantias foram oferecidas para que ele pudesse fazer a doação, e eles queriam ver se havia uma atividade específica numa determinada região e se haviam diferenças entre elas. A coisa mais interessante que eles descobriram inicialmente, então, eles fizeram vários tipos de experimento e eles descobriram que a filantropia produz prazer. Então, quando nós ajudamos alguém, produz uma sensação prazerosa. Tá? Existe uma área que envolve o prazer. Então, toda vez que nós nos sentimos úteis, toda vez que nós colaboramos, e mais especificamente, como colaboramos acima de uma determinada média, a sensação de recompensa é maior. Então, quanto mais intensa for a colaboração, mais bem-estar nós trazemos dessa atividade. Então, a filantropia não é boa apenas para a comunidade. É extremamente compensatória para quem faz. Então, eles analisaram, por exemplo, uma pessoa prestou um serviço e ganhou um salário em troca de um serviço. E analisaram, quando você recebe o seu salário, é prazeroso, é a sensação de recompensa. Porém, quando eles pediram que aquele assalariado, prestasse um auxílio numa instituição, por exemplo, a instituição de caridade, mediante o mesmo salário, o retorno era maior do que apenas a recepção do salário. Então, se você faz um serviço burocrático, por exemplo, mediante uma recompensa financeira, que é o que nós fazemos quando trabalhamos, então você faz um serviço e recebe uma recompensa. Isso é uma coisa boa. Mas quando você presta um serviço de auxílio a outro ser humano, a recompensa é maior. Então, notaram que pessoas que trabalham auxiliando alguém, ou determinadas empresas que focam no auxílio a outro ser humano, produzem maior sensação de recompensa naqueles que trabalham. Isso eu estou falando no trabalho normal. Aí eles pegaram os doadores, então eles vão doar uma importância em dinheiro. Essa importância em dinheiro não saía do seu próprio bolso. Distribuíam dinheiro e eles deveriam doar, escolhiam qual delas eles queriam e doavam dinheiro enquanto escaneavam. O que eles descobriram? Que a recompensa disso era muito intensa. Era melhor do que, por exemplo, comer bolo de chocolate. Então, comer bolo de chocolate, para quem gosta, é muito prazeroso. Mas doar um dinheiro que não vai te fazer falta para uma instituição de caridade é mais compensador do que bolo de chocolate. O que é uma coisa muito interessante, porque nota que você pode melhorar, por exemplo, o estado emocional de muitas pessoas ao levarem-na a prestar serviço voluntário, colaboração, etc. Então, eles fizeram esses... Tanto faz para a doação em dinheiro, como para a prestação de serviço. Por exemplo, eles pegaram alguns voluntários. Eles deveriam escolher uma instituição qualquer, prestar serviço mediante uma recompensa. Então, eles prestariam o serviço e receberiam um acréscimo no seu salário. O que aconteceu? A recompensa que eles tiveram foi maior. Por exemplo, eles pegaram essa pessoa que tinha um salário numa determinada empresa. E ele deveria, por exemplo, era uma empresa de limpeza, ele deveria fazer a limpeza num escritório extra, mediante um salário um pouco maior. Foi agradável? Sim. Uma coisa muito leve, não houve muita diferença entre o trabalho que ele fazia e esse acréscimo. Porém, quando foi dito a ele que ele receberia um acréscimo se ajudasse a limpar uma creche na comunidade, a recompensa foi muito mais intensa, porque ele entendia que, além do seu serviço normal, ele estava prestando um
auxílio à humanidade. E prestar auxílio à humanidade é extremamente compensador. Chegou-se à conclusão que nós somos projetados geneticamente para sermos colaborativos. Por quê? Porque nós, como espécie, individualmente, somos frágeis. A nossa força está nos números. Então, quando nós colaboramos com os mais velhos ou com os mais novos, independente da nossa ligação familiar, nós nos sentimos recompensados. Ou seja, prestar auxílio é algo extremamente agradável e que melhora a saúde mental e física daqueles que o fazem. Como assim física? Porque quando uma serotonina sobe, o sistema imunológico também se torna mais eficiente. Ou seja, prestar serviços filantrópicos. Em alguns países tornam isso obrigatório, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for concorrer a uma vaga numa universidade de prestígio, no seu currículo, além das suas notas, o que vai contar na disputa das vagas é: presta serviço voluntário, você tem algum tipo de atividade que ajude a comunidade, você se interessa por alguma organização sem fins financeiros para alguma atividade que prestigie a humanidade, o meio ambiente, etc. Tudo isso vai contar na disputa de uma vaga, por exemplo. Então, você tem a mesma nota disputando uma vaga em Harvard. Se você presta serviço voluntário, sobe mais. Se você é ecologista, sobe mais. Uma série de atividades fazem com que o seu nome seja maior no ranking da disputa universitária. Ou seja, nos Estados Unidos, o serviço filantrópico traz uma recompensa de natureza pessoal. Seja na disputa por uma vaga na universidade, seja inclusive em determinados cargos. Então, você vai competir, por exemplo, para um cargo financeiro em Wall Street. Se você tem algum tipo de serviço humanitário no seu currículo, você tem uma vantagem sobre os seus concorrentes. Olha que interessante. Vamos ver se a gente incluísse isso no país. Como seria? Ia sobrar vaga, né? Mas isso se verificou que pessoas que fazem esse tipo de serviço são pessoas mais saudáveis mentalmente e, principalmente, uma área se torna muito ativa quando você presta serviços voluntários, que é a colaboração. Pessoas que prestam serviços voluntários são mais sociáveis, mais colaborativas do que aqueles que não o fazem. Então, de alguma maneira, você ativa a sensibilidade para as emoções de outras pessoas. O que é muito útil, por exemplo, se você tem uma empresa, e na empresa a colaboração entre os empregados é muito importante. Por isso, quanto mais colaborativo, quanto mais sociável você for, melhor como empregado. Então, já descobriu-se uma ligação direta entre a atividade filantrópica e as relações sociais. Por quê? A autoestima sobe, você se torna mais sociável. Então, filantropia é uma coisa ótima em todos os pontos de vista. Seja financeiro, porque você tem um desconto. Seja pessoal, porque você tem um crescimento social. E seja físico, porque você melhora os seus desempenhos emocionais e corporais. Bom, isso é um fato. Porém, ele fez um seguinte experimento. Então, vejam bem, ele testou a filantropia, tanto financeira, ou seja, eles recebiam importância e deveriam doar, e deveriam prestar um serviço mediante recompensa. Nos dois casos, o resultado foi extremamente positivo. Com a ação direta, o resultado foi 15% a 20% maior. Então, veja bem, dar um auxílio financeiro é extremamente compensador. Tá? Mas, se esse auxílio vem na forma da prestação de um serviço voluntário direto, ela é um pouquinho maior. Aí eles fizeram um segundo experimento. A pessoa deveria tirar do próprio bolso uma importância em dinheiro para doar para a mesma instituição. Então, ele recebeu um dinheiro para doar à instituição. E ele deveria doar a mesma importância do seu próprio bolso para a instituição que ele havia escolhido anteriormente, enquanto escaneavam o cérebro. E aí aconteceu uma coisa interessante. Todo o prazer sumiu.
A pessoa que fez a doação não sentiu prazer nenhum. E, em vários casos testados, não só não teve prazer nenhum, como alguns sofreram intensamente ao fazer isso. Ou seja, lembrem-se a diferença entre filantropia e caridade. Então, eles chegaram à conclusão que a filantropia é agradável e prazerosa, e a caridade causa dor e sofrimento. Então, a caridade é dolorosa para aqueles que o fazem. Olha que interessante. Enquanto a filantropia é muito agradável, a caridade é dolorosa. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Porque as religiões em geral e todas as teorias morais que se fala na história comentam que a caridade é um ato extremamente gratificante para quem faz. Mas não é o que neurologicamente eles viram. Quando eles chegaram à conclusão, e eles tentaram vários tipos de caridade, inclusive caridades religiosas, pegaram pessoas religiosas, escolheram instituições religiosas da mesma religião dos voluntários, para eles doarem o seu dinheiro, e mesmo assim eles sofreram. Na verdade, não teve nenhum que não sofresse. Isso ficou uma coisa estranha. Porque nas definições filosóficas e históricas, o que é que se diz? Que a caridade é o quê? Uma coisa boa. Aí, Josmal, assim, só se for no céu. Porque na Terra, aparentemente, ninguém gosta de fazer isso. Por quê? Porque eles analisaram até em termos de satisfação intelectual. Nem isso. Eles simplesmente sofriam ao tirar o seu dinheiro e dar. Inclusive prestar serviço. Nesse caso, o desprazer era menor. Tá? Quando você presta um serviço voluntário, mediante sacrifício, você sofre assim mesmo. Mas sofre menos quando você dá só o seu dinheiro em sacrifício. Tá? Então, nesse caso, a ação direta é menos sofrida do que a doação financeira. Mas não é possível. Até porque muitos dos pesquisadores tinham família de origem... Mas não é possível que seja assim. E onde fica Jesus, onde fica Buda, onde fica todas as pessoas que dizem que a caridade é um caminho para o autoaperfeiçoamento? Então, eles tentaram vários tipos de abordagem, mas o que eles encontraram é: caridade dói, filantropia não dói. Na verdade, filantropia é ótimo. E agora? Nisso, um dos participantes propôs uma pequena alteração no experimento. Isso foi muito interessante, porque nessa alteração, eles tiveram que refazer todo o projeto da pesquisa. Porque o voluntário, antes escolhia qual instituição ele queria dar o dinheiro, correto? No momento em que eles fizeram o experimento da caridade, eles propuseram uma pequena alteração no questionamento. Eles pegaram vídeos promocionais de cada uma das instituições, ou seja, cada instituição de auxílio deveria fazer um filme promocional sobre as suas atividades. Então, por exemplo, a instituição que lidava com crianças fez um vídeo sobre as suas atividades, o que eles faziam, que tipo de auxílio eles prestavam, como era que funcionava, tipo assim um comercial sobre as atividades da instituição com crianças. A dos idosos, a mesma coisa, e as dos deficientes, a mesma coisa. Então, quando eles perguntavam para o voluntário, para quem você quer dar o dinheiro, eles sofriam. O dinheiro deles, tá? Eles sofriam. Mas aí eles mudaram a pergunta. Nós vamos passar 3 filmes para você. E você vai doar uma importância em dinheiro. Nós queremos que você diga qual das 3 instituições merece mais receber o seu dinheiro. Isso faz diferença? Na primeira vez, qual delas você quer dar o seu dinheiro?
Então, normalmente a gente tem uma afinidade, né? Você prefere ajudar idoso, criança ou deficiente? Aí normalmente a pessoa pensa, acho que o deficiente precisa mais. Não, criança é mais importante. Não, idoso, pensa na mãe, ou faz alguma coisa assim, e você escolhe. Mas dessa vez não foi assim. Eles perguntaram, qual das três merece mais receber o seu dinheiro? Tem diferença? Bom, quando eles estavam escaneando o cérebro, no primeiro momento, onde ele deveria escolher qual ia receber, era uma decisão de natureza intelectual. Normalmente você pensa, quem que precisa mais, criança, idoso ou deficiente? Ou qual que eu gosto mais, criança, idoso ou deficiente? Ou qual... É uma decisão de natureza o quê? Intelectual. E por incrível que pareça, a área que é envolvida nesse momento, ela é o lobo frontal, que é a área do cálculo. Você está calculando, dando o seu dinheiro, qual levaria mais vantagem. Mas no momento em que eles confrontaram os voluntários com os vídeos promocionais, onde eles iriam assistir à atividade com as pessoas que precisavam auxílio, as coisas mudaram. À medida que os voluntários assistiam os vídeos, começaram a manifestar uma atividade de natureza emocional. E à medida que eles assistiam, em determinado momento, eles se emocionavam com alguma instituição, com alguma atividade. E nesse momento eles decidiam qual delas merecia receber o dinheiro. Nessa circunstância, uma área específica do cérebro entrou em atividade, que era o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, em nenhuma das situações anteriores, havia entrado em atividade. Mas já se sabia que o lobo pré-frontal estava ligado a algumas atividades humanas. Já havia saído uma pesquisa anteriormente, ligando o lobo pré-frontal a determinados estados específicos. Mas no momento em que a pessoa era tomada de uma determinada emoção com relação a uma prestação de auxílio específica, e isso a comovia o suficiente para que ela achasse que aquela específica merecia a sua contribuição, o lobo pré-frontal entrava em atividade. E quando ele entrava em atividade, tudo ficava diferente. Havia uma modificação intensa em todas as áreas cerebrais, tanto as envolvidas diretamente com a atividade, como as não envolvidas diretamente com a atividade. Por exemplo, quando o pré-frontal entrava em atividade, havia uma neutralização direta do sistema límbico, que era responsável pelo desprazer, pelo mal-estar, pela depressão, pela ansiedade, por uma série de situações emocionais consideradas desagradáveis. Entre elas também está lá a fome, a ira, a agressividade, etc. Quando o pré-frontal entra em atividade, é como se ele cortasse as conexões entre o sistema límbico e o resto. Então, as pessoas entravam num processo de pacificação. Além disso, o que era prazer ficava até desprezível diante do quê? Da neutralização de uma série de estados ansiosos. Então, os batimentos cardíacos diminuíam, a pressão arterial ficava mais estável, havia uma modificação química com aumento significativo da serotonina, o sistema imunológico ficava mais ativo, eles notavam uma mudança geral em termos metabólicos a partir do sistema límbico, a partir do hipotálamo, quando as pessoas eram tomadas de compaixão, que era o sentimento que assumia controle nesse momento. E aí Jorge Moll descobriu que havia a filantropia, a verdadeira caridade e a caridade conforme alguns falavam. Então, ele acrescentou à pesquisa que não havia só 2 situações de auxílio, haviam 3 situações de auxílio. A filantropia, que é o auxílio mediante recompensa. Havia a caridade normalmente propalada, que era o auxílio mediante sacrifício,
E havia a verdadeira caridade. E lembrem-se, eles eram ateus. A verdadeira caridade, que é o auxílio mediante compaixão. Quando a pessoa era tomada de compaixão, isso fazia com que ela se decidisse a auxiliar, tanto financeiramente como voluntariamente, porque a pergunta era: qual dessas 3 instituições merece receber o seu dinheiro? Ou qual dessas 3 instituições merece a sua colaboração pessoal? E no momento em que o lobo pré-frontal era ativado, e o que é que ativava? Compaixão. O que ativa o lobo pré-frontal é emoção verdadeira. Quando você é tomado de compaixão, quando a misericórdia se manifesta em você, você ativa o pré-frontal. A caridade verdadeira só acontece quando esta área do cérebro está envolvida. Ou seja, prestar auxílio mediante sacrifício, em termos fisiológicos, não produz os efeitos desejados. A verdadeira caridade é aquela que se manifesta mediante sentimentos verdadeiros. Aí sim, é tudo o que se falou e um pouco mais. Um pouco mais em que sentido? Há uma melhora geral em todas as respostas cognitivas. Por quê? Porque com a neutralização dos estados negativos que provém do sistema límbico, todas as suas respostas cerebrais ficam melhoradas. Por exemplo, a sua cognição, que é o cálculo, a matemática, qualquer tipo de manifestação de natureza racional, fica mais clara sem o comprometimento da ansiedade, por exemplo, da angústia, de uma série de outros sentimentos. É como se sua mente ficasse mais clara. Mas não é só isso que acontece. Uma das coisas que eles já sabiam sobre o lobo pré-frontal é que quando você toma uma decisão sobre a ação do lobo pré-frontal, ela é prevalente. Como assim? Se você decidir parar de beber, por exemplo, é uma decisão que você pode tomar. Você vai ter que lutar contra uma área cerebral que você desenvolveu antes, que são os gânglios basais, por exemplo, que são aqueles responsáveis pelos seus hábitos. O que é um hábito? Quando você repete uma determinada ação muitas vezes, você deixa de raciocinar sobre ela e ela passa a ser um automatismo cerebral. Então, você não pensa sobre o assunto. Por exemplo, você resolve parar de roer as unhas. Eu tenho um casamento e eu tenho que ir com as unhas bonitas. Não vou roer as unhas. E você rói há anos, mas você decidiu que não vai fazer. Tomou a decisão consciente. Não vou fazer, que eu quero a unha bonita, é um casamento chique e pronto. Você está mentindo? Não. Você tomou essa decisão mesmo, está decidida. E pronto, aí você começa, não vou fazer. E não faz. Enquanto você estiver consciente, você não faz. Mas aí você foi assistir um filme, distraída. Não, peraí, não faça essas coisas mais. Aí alguém vai contar uma história importante. Nossa, sabe o que aconteceu? O quê? Não faço mais essas coisas. O que está acontecendo? Toda vez que você tira a atenção consciente do ato, lembra que o cérebro está o quê? Habituado, condicionado a isso. Toda vez que você tira a atenção consciente, você retoma os velhos hábitos. Ou seja, toda vez que você não está prestando atenção, você faz. Distraiu, você faz. Então, para você parar de fazer alguma coisa que é seu hábito, você teria que dedicar uma atenção constante e exclusiva até 2 situações. Até você criar um hábito novo e, além de criar um hábito novo, você teria que neutralizar o antigo. Ou seja, para criar um hábito, você usa X de energia. Para desfazer, são 10X de energia. Bom, normalmente. Porém, quando o lobo pré-frontal está envolvido, ou seja, quando por algum motivo você ativa o lobo pré-frontal, ele tem um efeito potencializador do lobo frontal, que é onde você toma a decisão. Você decidiu alguma coisa. Então, quando o pré-frontal está ativo, é como se ele fornecesse combustível para que as decisões
tomadas a partir do ponto de vista intelectual, têm uma intensidade que não é repetida por nenhuma outra situação. Então, é como se eles dessem combustível para decisões intelectuais. Então, quando você toma uma decisão puramente de natureza intelectual, ela tem uma quantidade de energia. Quando você toma essa mesma decisão potencializada pela atividade do lobo pré-frontal, essa decisão é 100 vezes maior. Ou seja, funciona como um decreto. Ou seja, é uma decisão pré-valente. O que é pré-valente? Ela se sobrepõe a decisões anteriores. Então, quando você está sobre a ação da verdadeira caridade, ou seja, se a compaixão está envolvida na sua escolha de atividade ou de auxílio, faz com que a sua vontade seja superior. Ou seja, os efeitos dessa decisão não são apenas para o que você está fazendo, mas são também em várias outras áreas da atividade humana. Jorge Moll chegou à conclusão que a prática da verdadeira caridade é uma das atividades de maior intensidade em termos neurológicos. Para isso ficar bem claro, da verdadeira caridade. Então, por exemplo, você vai a uma instituição e diz assim, para você melhorar, você tem que ajudar os pobres. Mas eu não gosto de pobre, mas tem que ajudar os pobres. Aí você começa a ajudar os pobres e espera que as recompensas dos céus caiam sobre você. E o que vai acontecer? Deus me enganou. Vocês me enganaram de alguma maneira. Não estou melhorando. Já ajudei 50 pobres. Cadê a melhora? Quantos pobres exatamente eu tenho que ajudar para a coisa funcionar? Começaram a entender? Não. É criancinha pobre. Mas eu não gosto de criancinha. Mas tem que ajudar a criancinha. Ou idosos. Sei lá, o que você sistematize como caridade. Tem gente que diz, caridade é dar dinheiro aos pobres. Já dei. Vou ter uma casa de praia em nosso lar, assim, né? Aquela casa direto para o lago, assim. Eu quero com vista. Porque eu distribuí 300 pratos de sopa mensais. Eu mereço uma casa com lago assim. Não é não? Lá em nosso lar. Então, lembrem-se, isso é caridade? Tá? Isso é o quê? Comércio, gente. Você está doando o seu tempo em troca de uma casa. No caso, bônus horas, continua sendo o quê? Comércio. Isso é caridade? Não. Ah, mas isso é ruim? Não. Chama-se o quê? Filantropia. No caso dos espíritas que acreditam que vai ter uma casa em nosso lar, lá com os bônus horas. Então, ele está ganhando salário em bônus horas. Quantos eu tenho? 300 pratos de sopa mensais, vale quanto? Tem gente até que faz o cálculo, né? Alguém falou. Aí se tem um cálculo, quanta caridade, quantos bônus horas. Gente, tem gente que perde tempo fazendo isso, né? Calculando quanta caridade, quanto bônus horas. Aí o nome não é o quê? Caridade. Não é caridade o nome. Que nome é esse? Nem isso, né? É trabalho mesmo. Você, se for filantropia, você chega aqui na frente, eu dirijo uma instituição que dá 1000 pratos de sopa, 300 cestas básicas. Nós damos isso, nós damos aquilo, nós damos aquilo outro. Viram como eu sou bom? Estão vendo? Olha só, que pessoa caridosa, que isso é incrível. Então, vem me cumprimentar, vem. Não mereço um cumprimento. Ah, pera só, não tem que merecer um cumprimento. Lembram do político? Qualquer prestação de auxílio mediante uma recompensa pessoal, seja financeira, lembram? Seja financeira, seja emocional, seja política, não é caridade, é o quê? Filantropia. Então, se você recebe reconhecimento público, qual a diferença entre você e o político que bota o nome dele bem grande? Tem diferença?
Isso é caridade? Não, não é caridade. Se você, em troca, espera uma casa em nosso lar com vista para o lago, qual é o nome disso? É caridade? Não, não é caridade. Não, em troca eu quero que vocês arranquem os obsessores das minhas costas. Eu venho aqui, todo sábado, dar comida aos pobres, eu venho lavar mendigo, o que você mandar, mas tira fora, esse cara prende uma garrafa e deixa... Está garantido? Na verdade, isso parece com a máfia, né? Você está trabalhando em troca de proteção. É isso? É caridade? Não. Eu vim aqui servir para caramba, vocês deixaram o obsessor pegar meu filho? Como é que pode negócio? Eu largo tudo isso. Isso é caridade? Não. Nenhuma dessas situações é caridade. O que é caridade? Ah, então se eu não gostar de pobre, não gostar de velhinho nem de criança, eu não posso fazer caridade? Gosta de gatinhos? Ok, então se você prestar serviço voluntário no abrigo de animais e sentir verdadeira emoção, é caridade. Caridade é quando você presta um auxílio desinteressado, sem retorno, sem recompensa, motivado pelos seus de compaixão. Então, se você ajuda gatinho, cachorrinho, entra para o Greenpeace para salvar as baleias, para salvar as aves, para salvar o rio, não interessa. Se for um serviço desinteressado, motivado por uma emoção real, é a verdadeira caridade. Porque ela vai dar todos aqueles retornos relatados no Evangelho. Lembram? Lembram do óbolo da viúva? Vamos lá. Aquela contribuição dela valia fisicamente alguma coisa? Ela ia produzir uma diferença real para os pobres? Então, em verdade, vos digo que ela fez a verdadeira caridade. Por quê? Ela deu mais dinheiro? Não. Por que ela fez a verdadeira caridade? Se algumas pessoas computam como a quantidade de benefícios que você produz. Porque caridade não é a quantidade de benefícios que você produz. É o sentimento que você é imbuído no momento em que você produz o auxílio. Porque sem isso é filantropia. Em verdade, você já recebeu a sua recompensa. Mas a verdadeira caridade, que é aquela em que você envolve um sacrifício pessoal com o quê? Isso. Tá? Então, deixou de ser um sacrifício. Porque, na verdade, você foi o quê? Levado a fazer isso em nome dos seus sentimentos. Isso, para os pesquisadores, é a verdadeira caridade. O que faz uma diferença enorme no que a gente imaginava. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o que significa a verdadeira caridade em termos espíritas? É auxílio aos pobres? É auxiliar a criança? É dar cesta básica? É dar passe? Não. Qual é a verdadeira caridade dentro da tese espírita? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vamos traduzir. O que é benevolência? Io voglio bene. Querer o bem. Querer o bem. Então, o que acontecia com aqueles voluntários quando eles assistiam às atividades das instituições? Em algum determinado momento, eles eram tomados de compaixão. Eles queriam o bem daquelas pessoas. E aquilo os comovia a ponto de fazer com que eles se movessem do estado de inércia para um estado ativo. E aí, no momento que aquela emoção surgia, ativava o lobo pré-frontal. Querer o bem. Então, caridade não é agir mediante recompensa, é querer o bem. Indulgência. Ver com olhos bons. Significa o quê? Quando você olhar, não ver o mal. Ver o quê? Ah, mas e quando a coisa ruim acontece? Você tem que ver qual a finalidade do sofrimento. Você vai ter que ver pelo lado o quê? E não condenatório. Esse merece. Isso é o contrário da indulgência. A indulgência é tentar o quê?
ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas, que é a proposta espírita. Você acredita em Deus? Na vida após a morte? Tá? Na reencarnação? Então as coisas têm significado? Então você vai acima. Então, olhando além, você vai ajudar a pessoa que está lá. O seu irmão, não interessa o que foi que ele fez antes. Não cabe a você julgar. Então, indulgência é: não julgueis, para não ser julgado sob a mesma medida. Bom, e naturalmente, se você quer o bem e é indulgente, o perdão das ofensas nem é difícil, eu acho que é o mais fácil dos três. Porque ele vem naturalmente quando você quer o bem e olha acima. Então eu faço: nossa, tão criança, deixa para lá. Você nem considera-se ofendido quando você realmente quer o bem das criaturas e consegue desenvolver a indulgência. Só que o interessante é que o lobo pré-frontal já estava sendo conhecido antes, porque havia um outro pesquisador que estava pesquisando o estado de êxtase místico, ou estado oracional. E ele também fez a mesma colocação que os pesquisadores com relação à filantropia e à caridade. Lembram? Esses pesquisadores descobriram que havia filantropia, caridade e a verdadeira caridade. Esses outros estavam estudando freiras carmelitas que dedicavam a sua vida à oração. E eles estavam escaneando o cérebro para ver se elas tinham diferenças fundamentais entre outras pessoas que não faziam esse grau de dedicação. E eles descobriram que algumas freiras, não todas, ao entrar em estado oracional, estado místico, ativavam uma área do cérebro que era chamada pré-frontal. E aí, depois de pesquisarem e verificarem que o pré-frontal estava intimamente envolvido com os chamados êxtases místicos, ou a verdadeira oração. Como assim verdadeira oração? Que eles descobriram que havia uma diferença entre rezar e orar. Por exemplo, quando você repetia determinados rituais, aí cada religião tem o seu ritual, e dizia: estou rezando, por exemplo, repetindo uma determinada reza, você não envolvia o lobo pré-frontal. Então, eles chamavam isso de rezar. Mas quando você era tomado de verdadeira emoção e ativava o pré-frontal, eles chamavam de verdadeira oração. E eles descobriram que as freiras carmelitas ativavam a mesma área que monges tibetanos, que também faziam êxtases místicos. Então, a mesma área oracional, que leva a pessoa àquele estado de êxtase místico, que releva sofrimento e tudo. Peraí, muito semelhante àquele da caridade, lembra? Ansiedade, angústia, depressão, tal, melhora a saúde, tudo. É como se tudo desaparecesse e aquilo crescesse. É a mesma área. Então, quando você ora, você ativa a mesma área quando faz a caridade. Tudo que fizerdes a esses irmãozinhos, lembram? Então, fazer a caridade é a mesma coisa que orar. Ativa a mesma área cerebral, fisicamente falando. Não é mais uma conversa mística, é um fato. Agora, olha que coisa interessante. 2 pesquisadores, inclusive aquele que fez a prestação da oração, disse assim: eu particularmente sou ateu, mas chegamos à conclusão que orar é uma das coisas mais eficientes para melhor desempenho cerebral que existe. Ou seja, foi totalmente isento de interesses particulares. Ele chegou à conclusão que orar é muito bom para a saúde, para a humanidade, mesmo ele não acreditando que aquilo fosse uma coisa real. Real em termos de existência de Deus. Mas orar para esse Deus, que ele não acreditava que existia, faz bem à humanidade. Mas André Luiz, no livro No Mundo Maior, A Casa Mental, ele fala sobre essa... E a gente achava que eram coisas assim místicas, né? Ele diz: o passado está arquivado nos gânglios basais, que são os mesmos dos hábitos, que é uma outra palestra. Aí, o presente está no lobo frontal, que é onde nós fazemos o quê? Decidimos, escolhemos, fazemos o que a gente quer. Mas o futuro está no lobo pré-frontal, que é a nossa ligação com a divindade. Então, quando é que você se liga com a divindade? Quando você ora e quando você pratica a verdadeira caridade.
E a verdadeira caridade só acontece quando os seus sentimentos estão envolvidos. Então, filantropia é ótimo. Não vamos tirar o mérito da filantropia. É bom para todo mundo, inclusive extremamente saudável. Mas não é a verdadeira caridade. Então, diante dessas colocações de neurologistas ateus que começam a dizer que existe muito mais além do que a gente imaginava. Então, basta ajudar os pobres? Então, para que seja verdadeira caridade, é necessário que a mão direita. O que significa isso? Não é uma resposta compensatória. Verdadeira caridade é aquela que envolve seus sentimentos. Então, fora da verdadeira caridade, não há salvação. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.